Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula de circuitos de corrente contínua. A aula de hoje eu vou falar sobre um tema que vai ser bastante importante para você, principalmente nas disciplinas futuras de instrumentação, de eletrônica, que um circuito típico que é muito utilizado nessas aplicações que eu acabei de falar, que é a ponte de Wheatstone. Então eu vou seguir com vocês pela apostila, vou fazer alguns comentários, basicamente seguindo o texto lá e explicando todos os detalhes lá. Vamos lá. Aqui é o nosso item, na nossa apostila, né, é o nosso item 2.14.1.5, é a ponte de Wheatstone. Então, é essa configuração que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Uma edição de escrita. Ah, não, é só marca. Não ficou legal não. Desfazer. Eu queria ver se tinha uma ferramenta para fazer anotações aqui. Ah, tem. É isso aqui. Tá, beleza. Então, eu tenho aqui, nesse circuito aqui, você pode ver aqui do seu lado direito, a ponte Wheatstone, ela tem essa configuração, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores aqui formando a ponte, tá? Esse outro resistor R aqui, ele é um resistor externo à ponte, né? Faz parte do circuito, mas a ponte em si ela é composta por esses 4 resistores aqui, e eu tenho esse instrumento aqui que chama-se galvanômetro. Ele está, o símbolo dele é esse G, né? Esse círculo aí e o G no meio, e ele está interligando os pontos centrais da minha ponte, ok? Então entre o ponto aqui, entre o ponto B e o ponto D, eu tenho o galvanômetro. Qual é o objetivo do galvanômetro? O objetivo dele é detectar se existe algum tipo de DDP ali, diferença de potencial. Porque se existir alguma diferença de potencial, vai ter uma indicação, uma marcação aqui no galvanômetro. Ok? Então, isso pode ser simplesmente um voltímetro, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, a medição direta da resistência elétrica, normalmente com a utilização de um ohmímetro ou de um megômetro, né, que são instrumentos para medir valores de resistência. Indiretamente, ela pode ser feita com o auxílio de um voltímetro e um amperímetro e a posterior aplicação da lei de Ohm. Uma outra forma muito usada é a chamada ponte de Wheatstone. Esse instrumento é muito importante para a instrumentação, pois pode detectar com precisão variações no valor das resistências elétricas causadas por qualquer grandeza física, como temperatura, pressão, intensidade luminosa. Então, na verdade, é um circuito em ponte, como esse aqui, que detecta se houve algum tipo de variação nas resistências do circuito. Então, a gente tem aqui 4 resistores dispostos e um galvanômetro ligando a diagonal. O que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar aqui que eu não sei o valor dessa resistência 1, valor desconhecido, essa R1. Esse R2 é um reostato conhecido, então eu sei os valores que tem ali no reostato. Tá? E o R3 e o R4 são valores também que eu sei, que eu conheço. Para se efetuar a medida do R1, ajusta-se o valor de R2 de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente. Ou seja, se eu tiver uma corrente aqui nesse ramo central 0, significa que a minha ponte está em equilíbrio. Ou seja, VA menos VB, né? VA, atenção aqui, menos atenção aqui, vai ser igual a tensão VA menos VD. Ou seja, a tensão aqui menos a tensão aqui. Ou seja, em outras palavras, VB, a tensão nesse potencial no nó B, vai ser igual a tensão no potencial D. Né? B e D estão submetidos ao mesmo potencial, VB igual a VD. E aí, a gente, a partir desses equacionamentos, né, indicados aqui, ó,
VA menos VB igual a VA menos VD e VB menos VC igual a VD menos VC. São os potenciais que eu indiquei aqui. A corrente I1, que passa por R1, também passa por R2 e I2. Que passa por R4 e também passa por R3. Logo, pela lei de Ohm, nós vamos ter VA menos VB igual a R1 e 1. Então, atenção aqui, VA menos VB igual a R1 vezes I1. É a queda de tensão nesse resistor, pela lei de Ohm. E a gente pode escrever essa mesma relação para todos os resistores aqui. Então, por exemplo, VA menos VD vai ser igual a R4 vezes I2. Aqui. E para cada um deles, para todos eles, a gente consegue fazer aplicar essa mesma lei de Ohm, certo? Então eu fiz aqui, para todos eles, VA menos VB, R1 e 1, VA menos VD, R4 e 2, VB menos VC, R2 e 1, e VD menos VC, R3 e 2. Observa que eu só tenho as correntes I1, que passa aqui e aqui, e as correntes I2, que passa aqui e aqui, porque eu estou considerando que a minha ponte está em equilíbrio, ou seja, que não tem corrente nenhuma descendo aqui nesse trecho. Se tivesse alguma corrente descendo aqui nesse trecho, a minha ponte não está em equilíbrio. A gente quer estudar a situação onde ela está em equilíbrio. Então, eu escrevi todas essas relações aqui, dividindo as relações acima membro a membro. Então, quando eu divido aqui R1 vezes I1, dividir por R2 vezes I1, ela vai ser igual a R4 vezes I2, dividido por R3 vezes I2. Então, o que eu fiz aqui foi dividir essa por essa de cima pela de baixo, e igualei com a razão entre essa por essa. Ok? E isso aí, na hora que a gente faz essa conta aqui, vai cancelar I1 com I1, vai cancelar I2 com I2, e aí a gente vai ter então a relação que R1 sobre R2, é o que sobrou aqui, depois que eu cancelei o I1, vai ser igual a R4 sobre R3. Né? Então, para resolver essa equação aqui, basta a gente... Opa, volta. Quero que apaga, não. Basta a gente multiplicar o R3 por R1, igual eu fiz aqui, e igualar com R2 vezes R4. Aqui. Dessa forma, eu posso pegar esse R3 aqui e levar dividindo para cá, vai ficar R1 igual a R2 vezes R4 dividido por R3. Ou seja, esse aqui que era o desconhecido para mim, eu escrevi em função dos valores conhecidos. Conclusão, em uma ponte de Wheatstone equilibrada, o produto das resistências opostas são iguais. Ou seja, o produto das resistências opostas é R1 vezes R3, que é igual a R2 vezes R4. Então eu estou dizendo que R1 é oposto a R3 e que R2 é oposto a R4. Vamos conferir aqui no desenho só para lembrar. Então, R1 é oposto a R3, está aqui do outro lado, e R4 é oposto a R2, está aqui desse outro lado aqui. Beleza? Então eu fiz essa igualdade e eu consigo escrever uma equação para R1. Lembra, ela era a resistência desconhecida, ela era a resistência que eu queria saber. Observação, não influem diretamente no funcionamento da ponte a fonte de tensão e a resistência R que formam o seu circuito de alimentação. Então, como eu falei aqui, opa, passei demais. Como eu falei aqui, esse resistor e essa fonte aqui, eles são externos. Eles não fazem parte da fonte e eles não influenciam no funcionamento dela, ok? Uma variação da ponte de Wheatstone muito empregada é a ponte de fio. Nesse tipo de ponte, os resistores R3 e R4, que são esses que ficam aqui, são construídos por um fio homogêneo, ou seja, um fio totalmente igual, de seção constante e de coeficiente térmico baixo, sobre o qual
se apoia um cursor deslizante ligado ao galvanômetro. Esse cursor aqui, ele vai fazer com que essa relação entre as resistências, né, ela sirva para eu equacionar ali os comprimentos, né, eles vão ser proporcionais aos valores das resistências e elas vão servir para eu equacionar. E aí dessa forma eu tenho então o R1, que é o que eu quero saber, essa aqui que é desconhecida, ela vai ser igual a essa R2, que é uma conhecida, vezes a razão entre os comprimentos. Aí aqui eu não estou mais preocupado em saber o valor das resistências, eu estou apenas medindo os comprimentos, certo? É uma forma mais simples apenas de se escrever assim. Do mesmo modo que na ponte de Wheatstone, o circuito de alimentação não influi diretamente no funcionamento da ponte de fio. Então, essa tensão aqui e essa resistência, elas não influenciam em absolutamente nada. Ok? Então, essa aí é a nossa aula de ponte de Wheatstone. Vamos fazer aqui, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, tá? Para aprofundar um pouquinho mais, para fixar um pouquinho mais. Então, esse exemplo 2.28, determine o valor da resistência Rx na ponte abaixo para que o galvanômetro indique corrente zero. Então, meu objetivo é que não tenha corrente nenhuma passando aqui, tá? É que seja uma corrente zero. Esse é meu objetivo. E eu quero saber qual é o valor dessa resistência aqui, ó, Rx. Então, como a gente sabe, esse restante aqui da ponte, tá? Esse restante aqui da ponte, ele não influencia em nada. Então, quem são os nossos nós aí? Vamos identificar aqui. Então, eu tenho isso aqui que vai ser o meu nó A, por exemplo. Aqui dá para eu escrever, não? Acho que eu vou ter que escrever com... Aqui é o meu nó A. Não, deixa aí. Aqui é o meu nó A. Aqui é o meu nó B. Aqui seria o meu nó C. E aqui o meu nó D. Agora observe o seguinte. Essas duas resistências aqui, elas estão em série. Então elas podem ser somadas. Tá? E essas duas aqui também podem ser somadas. Ó, 2 com Rx. Então a minha solução vai ser 2 mais Rx vezes a resistência oposta. Quem é a resistência oposta a essa? É essa daqui, 4 vezes 4 vai ser igual a 3, essa resistência aqui, vezes a sua oposta. Quem é a sua oposta? 7 mais 2, 9. Então é isso que a gente escreveu aqui, ó. É isso que eu escrevi aqui. 3, que é a resistência aqui, vezes 9, é igual a 4 vezes 2 mais Rx. Essa aqui eu não sei quanto é, então eu tenho que escrever ela literal. E aí resolvendo, né? 3 vezes 9, 27. 4 vezes 2 dá 8. E aqui eu distribuo, né? 4 vezes Rx. Então 8 mais 4 Rx. Aí aqui deu 27. O 8 passa para lá subtraindo. 27 menos 8, 19. E esse 4 passa para lá dividindo. Então 19 dividido por 4, 4,75 ohms. Esse é o valor da resistência Rx. Tranquilo? Mais um aqui. O exemplo 2.29. Determine o valor para o qual devemos ajustar o reostato R2, esse aqui, para que a ponte da figura abaixo fique equilibrada. Então, ó, determine o valor para o qual devemos ajustar o reostato R2. Como a gente viu, VF e RF não influenciam em nada, tá? Pode jogar isso aqui para cá. Isso aqui não influencia em nada. Na verdade, ficou até interessante, né? Que ele apagou esses que não
Não influenciam. Eu queria girar ele um pouquinho, mas tudo bem. Ó, então essa aqui não influencia em nada. Então eu vou pegar esse resistor vezes esse e igualar com esse vezes esse. Então é 2K8 significa 2,8K, 2.800. Então 2.800 vezes 4.700 é igual a 1.400 vezes R2. Então eu vou escrever aqui, né? R2 vezes R4, R1 vezes R3. R1 vezes R3, 2,8 vezes 4,7K, dividido pelo R4, que é 1,4K. Cadê? 1,4K. Resposta, 9,4K ohms. Bem tranquilo, aplicação de fórmula direta, e essa é a nossa ponte de Wheatstone. Beleza, galera? Então, essa aulinha foi bem rápida, bem tranquila, bem curta, tratando desse assunto específico, esse assunto pontual, mas que é muito importante, ok? Então essa aula fica por aqui e a gente segue na próxima, onde eu vou falar sobre divisor de tensão e divisor de corrente. Beleza, até mais!